Olá, está no ar Porto e Negócios, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Vamos continuar explorando todos os impactos que nós temos hoje no porto, não só de Santos, mas também nos portos do Brasil, em relação aos impostos e tributos incidentes em relação a este segmento. E para isso, eu recebo a Procuradora-Geral do município de Santos, Renata Arraes Lopes Cardoso. Renata, obrigado pela presença. Sempre bom a gente ter aqui também o lado público, para que a gente possa levar informações relevantes para os nossos telespectadores. Obrigada a você pelo convite. Meu segundo convidado é o nosso professor universitário e consultor portuário também, Hélio Alite. Hélio, obrigado pela presença. Muito Sempre bom ter você aqui. Márcio. É uma honra muito grande estar bem acompanhado aqui nessa conversa que será seguramente muito produtiva. É esse espaço, é esse bate-papo que faz o fortalecimento, principalmente da interlocução no nosso segmento portuário. Para que a gente possa iniciar o nosso debate, vou começar pela nossa procuradora. Renata, qual é a legalidade da cobrança do IPTU? Muitas pessoas ficam se questionando em relação a essa questão da legalidade. Não existia de alguma maneira ou existia uma previsibilidade da cobrança desse tributo, entre outros fatores, e depois eu vou explorar com o Hélio quais são os impactos efetivamente desse tributo no segmento portuário. Então, o IPTU ele não é uma novidade, tá? O IPTU das arrendatárias do Porto de Santos, ele foi instituído em 1999, uma lei complementar, colocou a possibilidade de cobrança do IPTU no Código Tributário do município, com previsão de lançamento para o ano seguinte, por conta do princípio da anterioridade. Ele passou a ser lançado no ano 2000. Desde então, todos esses anos, de 2000 para cá, a Prefeitura lança o IPTU em todas as áreas arrendadas. Todo mundo recebe o carnê do IPTU. No ano seguinte, quem não paga, a gente inscreve na dívida ativa e inicia as execuções fiscais. O que vem acontecendo desde este ano é que, por uma opção das contribuintes, no caso, os contribuintes do IPTU são as arrendatárias do Porto, houve uma opção, um caminho jurídico de decidir não pagar o IPTU. Algumas poucas pagaram. Vinham pagando sempre. Nós temos um exemplo de 2 ou 3 que pagavam o IPTU anualmente, nunca discutiram. As demais, a grande maioria, sempre foram a juízo discutir esse pagamento. O que aconteceu foi que, no ano de 2000, algumas execuções, elas embargavam, entravam com ações anulatórias e tinha decisão para todo gosto. Isso chegava no Supremo, isso ia para o Tribunal de Justiça. E algumas a gente ganhava, outras a gente perdia e a questão caminhava sem solução. Até que no ano de 2011, em abril de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral de um recurso extraordinário da Petrobras. O que isso significa? Que todos os casos análogos ficariam suspensos até que esse foi decidido. E ficou tudo parado de 2011 até 2017. Em 2017, veio a decisão de mérito neste recurso extraordinário da Petrobras, onde o Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 3, reconheceu a legalidade da cobrança, e não só para esse caso, como para todos os casos análogos, que significa fixou uma tese de repercussão geral que vale para todo mundo. Isso não cabe mais recurso, Renata? A gente pode dizer que esse é um tributo que ele vai ser necessariamente cobrado daqui para frente, se assim a gente pode dizer? Juridicamente falando, a partir de abril de 2017, quando veio a decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal, isso vale para todo mundo. Então, o próprio Código de Processo Civil estabelece que a ata de julgamento vale como acordo, então não há que se falar em se aguardar trânsito em julgado da decisão ou eventuais embargos. De qualquer sorte, a Petrobras, que é parte neste recurso, embargou de declaração deste acórdão do Supremo Tribunal Federal. Nós vínhamos na Prefeitura, desde então, defendendo a tese que esses embargos não teriam caráter infringente e não teriam o condão de mudar aquela decisão. Para o nosso telespectador entender, esse embargo, na verdade, é uma forma, vamos dizer assim, podemos dizer que somente de tentar postergar um pouco essa questão da decisão, é isso? É, exatamente. Na minha visão, e agora, em 12 de abril de 2018, quando
O Supremo julgou já os embargos da Petrobras. O próprio relator, que foi o ministro Marco Aurélio, reconheceu esse caráter protelatório na decisão dele. Ele disse que os embargos tinham esse cunho protelatório, ainda que não fosse a intenção do embargante, e reconheceu que nada havia que ser alterado em relação ao julgamento anterior e não havia que se falar em modulação dos efeitos, né? Dizer se a decisão vale para frente ou vale para trás, vale para todo mundo, para frente, e o passivo também. É o que a gente mais ou menos está acostumado em relação à utilização do meio jurídico para protelar algumas decisões, o que na verdade também não contribui aí para que a gente tenha as agilidades necessárias. A Prefeitura, Renata, por si só também fez aí um refis para que esses terminais possam aderir a esse refinanciamento e de alguma maneira também quitar toda essa, entre aspas, dívida que possivelmente exista. Isso vai ter um impacto significativo também no caixa da Prefeitura, Renata? Sim. Pelos cálculos da nossa Secretaria de Finanças, a gente tem um passivo aí em torno de 300 milhões de reais. Isso é o que está para trás. Isso é o que está para trás. O IPTU das arrendatárias do Porto, a partir deste ano, lançado 2018, representa, segundo os números da Cefim, que é a nossa Secretaria de Finanças, em torno de 13 milhões de reais. Esse é o IPTU do Carnê 2018. O passivo, que seriam todos esses anos que não foram pagos, giram em torno de 300 milhões de reais. O programa de anistia fiscal, que a gente chama, né, de refis, ele traz as possibilidades de pagamento com alguns descontos, né? Para o pagamento à vista, você tem um desconto de 100% no juro, na multa e 50% nos juros. Para o pagamento parcelado em até 12 vezes, 80% e 40%, e respectivamente 60% e 30% se for até 30 meses. O que tem de diferente nesse refis em relação às outras anistias que o governo editou nos anos anteriores, ela não é tão concessiva, porque ela tem realmente, ela vale para todo mundo, ela é geral, ela não é específica para o Porto, mas ela tem esse enfoque principal no IPTU do Porto, uma forma de um município reaver esses valores que estão devidos e que, de uma certa maneira, vão fazer uma grande diferença na atual conjuntura nacional no caixa da Prefeitura, e também de tornar menos gravoso o pagamento para as próprias arrendatárias, porque, apesar de não ser uma surpresa, agora que ficou decidido que o pagamento... Discutível. E os valores também são significativos. São. Hélio, eu preciso trazer para você para que a gente discuta o impacto disso efetivamente no segmento portuário. Como a doutora acabou de mencionar, nós percebemos que isso já era um tributo conhecido pelo próprio segmento. Fruto disso, nós tivemos agora mais recentemente também o impacto do ISS, o aumento do ISS saindo de 3 para 5. Você acredita que esse foi o momento certo para que a gente pudesse tomar estas ações ou, na verdade, de alguma maneira, alguma negociação deveria ter sido colocado na mesa em virtude da situação econômica que o país passa hoje, Hélio? Perfeito, Marcos. Infelizmente, foi num pior momento da nossa história, especialmente no segmento portuário, que já vem sobrecarregado de vários desmandos e de vários reajustes, aumentos e até desídias que são feitas naquela promessa de se melhorar os acessos, de se melhorar as condições de dragagem. Isso tudo tem um impacto muito negativo, realmente no pior momento. É preciso uma negociação, sabemos que todos pagam IPTU, todos os cidadãos pagam IPTU. Ocorre que a atividade portuária ela depende de uma contraprestação do Estado brasileiro, que é responsável, que é dono do porto. Na verdade, é ele que concedeu, e ele não cumpriu uma longa lição de casa. Hoje, nós temos, além da realidade tributária no Brasil em geral, que é muito surrealista, a gente até, a doutora apresentou números importantes, temos um IPTU das concessionárias de 13 milhões de reais, é o carnê do IPTU 2018, confere, né? Não me parece que seria isso o estorvo nas planilhas de custo das empresas se nosso ambiente estivesse absolutamente normal, e não está. Hoje tem um assunto novo, Maxwell. Vai faltar soja nos navios, porque não se resolveu o imbróglio dos fretes. Hoje nós temos uma tabela de fretes que dobrou de preço. Ou seja, um caminhão que vinha
com açúcar da região de Araras para cá, era 3 mil, 4 mil reais o frete, isso dobrou de preço. Então temos a realidade da logística absolutamente defasada e que impõe custos aos terminais, às empresas transportadoras. E temos a irrealidade tributária. Temos uma inflação, mas temos um mercado nacional em recessão e um cenário internacional muito complicado. Ora, o nosso aço está sobretaxado nos Estados Unidos e o nosso alumínio também. Os nossos compradores reduziram os pedidos. Como é que a gente resolve essa equação, Hélio? A gente tem o conhecimento de todos esses problemas e impactos e qual seria uma das alternativas? Eu sempre gosto de pontuar aqui no nosso programa para que a gente debata a causa, não o efeito, né? A gente vem perdendo décadas não só de investimento, mas de crescimento também econômico no nosso país. E a gente sempre debate essas relações de efeito. Como é que a gente resolve isso? Qual seria uma das alternativas que possivelmente a gente poderia adotar e aplicar no segmento portuário? Exatamente. Essa falta de planejamento é o ponto número 1. Nós precisamos de política de Estado, nós precisamos de uma resolução muito mais dinâmica. Temos um segmento portuário que ele não pode ficar sofrendo aí atrasos de 2, 3 anos para a solução A e B, e isso tem nos causado um ônus muito grande. Uma perda de competitividade no mercado internacional, que é muito mais organizado e resolve essas equações de maneira muito mais pontual, e também as questões de atribuir ao mercado interno, ao consumidor, que vai acabar pagando por todos esses aumentos. Afinal de contas, as exportações, elas não são taxadas, mas o mercado interno acaba absorvendo tudo isso aí também, né? Eu queria colocar até mais um fator negativo, que o mercado de carne, depois da tal operação carne fraca, nós perdemos muitas plantas industriais de exportação que estão proibidas de exportar. Ou seja, realmente temos um cenário muito complicado. Eu não acho errado o município cobrar o que está cobrando, afinal de contas ele é extremamente impactado pela atividade portuária. E a atividade portuária, que se diga, ela não está traduzindo isso em mitigações, em compensações ambientais. Por exemplo, só estou citando a área ambiental, ele não trata disso aí. Quem está tentando resolver a situação dos efeitos da ressaca na ponta da praia, em que o principal suspeito são as obras de dragagem, incisivas em determinado momento, é a municipalidade. E, na verdade, hoje até o próprio gestor público ele precisa ser bastante corajoso. Você falou em relação aos impactos ali na ponta da praia, e a gente percebe até que o próprio prefeito de Santos foi bastante corajoso capitaneando esse processo que era necessário ali na ponta da praia. Hélio, eu vou te pedir um minutinho, porque eu preciso voltar na doutora aqui e aproveitar a oportunidade da doutora Renata aqui juntamente conosco também, para que a gente explore 2 pontos. Doutora, a gente sabe aí que hoje existe um processo de judicialização no nosso país, absoluto, em relação a tudo. Uma reforma, principalmente você, que acaba circundando aí, circulando em todas essas esferas que nós conhecemos jurídicas, é algo que a gente pode esperar no nosso país? E a minha segunda pergunta, caso haja a inadimplência, ou seja, a falta de pagamento desses tributos, principalmente do IPTU, qual é o impacto e a responsabilidade desses arrendatários do Porto de Santos? Em relação às reformas, né, que devem ser levadas a efeito pelo governo federal, a realidade nos mostra que pouca coisa avança. Então, a reforma tributária é algo que se fala, que se conversa, que se discute há muito tempo e nós não conseguimos nem fazer a trabalhista direito e nem a previdenciária. Em relação ao IPTU, eu queria só fazer uma parte em relação ao ISS antes, que essa alteração da nossa alíquota feita no ano passado para valer a partir de abril deste ano, ela observou todos os princípios constitucionais e da legislação federal relativos à anualidade tributária, que você não pode instituir tributo nem aumentar e cobrar no mesmo ano, e também da anterioridade nonagesimal, que são 90 dias após a edição da lei. E esses princípios, eles existem no ordenamento constitucional e tributário justamente para não ter esse efeito surpresa para o contribuinte. Então, assim, do ponto de vista jurídico, não há surpresa. Essa alíquota, ela já vem sendo... Nós estamos falando na questão da legalidade, ou seja, dentro da legalidade tudo foi cumprido absolutamente. Esses princípios são até informalmente conhecidos como da não surpresa mesmo, para que o contribuinte tenha o tempo necessário para pagar o tributo novo ou o tributo com um valor maior. Em relação a isso ainda, o ISS, ele tem um impacto
lógico, na atividade portuária, mas a alíquota que se colocou no município de Santos, ela não difere de quase a totalidade dos portos do país, das cidades portuárias, né? Santos, salvo engano, a minha Secretaria de Finanças poderia dizer melhor, mas eu participei muito dos estudos na época para isso, era junto com Paranaguá, Rio Grande e Guarujá, as únicas cidades que ainda praticavam a alíquota de 3%. Então, hoje, o que Santos fez foi se igualar a quase totalidade das alíquotas que são cobradas nos outros portos. Em relação ao IPTU, as medidas, né, que existem a serem tomadas, no caso de não haver a adesão esperada no nosso programa de anistia fiscal, é retomar cada uma das execuções desde a suspensão até agora. Isso, o próprio Tribunal de Justiça, inclusive, já vem fazendo de ofício. A gente tem recebido diariamente, semanalmente, muitas publicações do TJ. O TJ já está aplicando a tese de repercussão geral do Supremo, independentemente de trânsito em julgado, o que demonstra que este novo recurso de embargos, agora que nem são da Petrobras, são da ABTP, que entrou no processo com a amicus curiae. Associação Brasileira de Terminais Portuários. Isso, eles entraram no processo com a amicus curiae, que é o amigo da lide. Eles buscam levar subsídios para o juízo para decidir a causa no interesse deles, mas eles não são parte. Então, neste caso, a Petrobras, que era a parte, já aqueceu. Eu até tenho um entendimento pessoal, com todo respeito a outro entendimento jurídico, de que esses embargos nem deveriam ser conhecidos neste momento. Mas o importante de tudo isso é que a gente, não sendo pagos os tributos ou não havendo adesão ao nosso programa, é retomar cada uma das execuções fiscais com os meios judiciais existentes, que seriam a penhora de ativos financeiros, e agora, a partir também de dezembro de 2017, na mesma lei que alterou a alíquota do ISS, nós inserimos uma alteração no nosso Código Tributário do município para, em consonância com a permissão da legislação federal, permitir o protesto dos títulos de dívida ativa, ajuizados ou não. Então, hoje a gente tem mais esse mecanismo para buscar esse passivo, que seria protestar todos esses títulos da dívida ativa, inclusive essas ações ajuizadas. Hélio, é bastante complexo, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo, mas vou deixar um questionamento aqui, principalmente para o Hélio, que é profundo conhecedor desse tema também. Fruto de tudo isso, será que a interlocução, a comunicação, principalmente para que a gente possa fomentar a relação porto e cidade, precisa ser um pouco melhor estruturada? Porto e Negócio vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo a Procuradora-Geral do município de Santos, doutora Renata Arraes Lopes Cardoso, e o professor universitário Hélio Alite. No último bloco, eu deixei um questionamento e vou fazer diretamente para o professor. Professor, a gente fala muito em relação à questão porto-cidade. A gente percebe aí, e esse é o meu sentimento, que nós temos uma grande deficiência na comunicação entre o porto e a cidade. Ou seja, a gente não consegue levar a informação muitas vezes da forma como ela deveria. A doutora Renata colocou aqui toda a legalidade em relação a esse tributo. E muitas vezes as pessoas têm uma percepção completamente equivocada em relação ao todo. Como é que a gente resolve essa questão da relação porto-cidade, professor? Uma cidade mundial, uma cidade que está inserida entre os 50 maiores portos do mundo, ela resolve de uma maneira muito simples. A regionalização dessa gestão portuária. Eu sei que é um assunto muito mais amplo, mas hoje as pessoas não reclamam de ter que pagar o tributo. As pessoas reclamam de que esse tributo não reverte em nada. O próprio governo federal tem um passivo enorme de responsabilidades com relação à cidade de Santos, ao Porto de Santos, que ao longo das décadas não foram adimplidas. Então, mais importante de tudo para a gente resolver é que essa gestão fosse municipalizada. Repito, é um assunto polêmico, é um assunto que merece mais detalhes, mas cobrar
o tributo e depois cobrar a contraprestação, ficaria muito mais rápido, muito mais dinâmico e efetivamente mais concreto. Ou seja, se a gente tem um problema de dragagem, um problema de pavimentação, um problema de iluminação, não fica aquele imbróglio que a gente tem até hoje, em que governo do estado, governo federal, governo municipal, olha a entrada da cidade. Esse modelo de gestão hoje ele não está funcionando. No primeiro bloco eu falei da interferência. Quando há interferência do governo, ela não é positiva. Muito pelo contrário, o Porto de Santos hoje está equivocadamente e injustamente na berlinda, nos headlines aí dos noticiários. Não é bom você ligar a televisão e ver num jornal de ampla divulgação de que as denúncias de corrupção estão explodindo, que o terminal A e o B vão perder suas concessões. Isso é muito ruim para nós. Isso tem um reflexo enorme tanto no mercado internacional e no mercado local também. Isso, a minha sugestão, então, é para que a gente tenha uma gestão... Aliás, eu sonho com isso, Maxwell, uma gestão verdadeiramente regionalizada. Que a gente possa... Seria a municipalização dos portos, professor? Diretamente seria isso. uma grande alternativa. Já temos portos municipais no Brasil que têm respostas melhores ao Porto de Santos e estão levando carga do Porto de Santos. A gente pode dizer também nessa questão do INSS, eu vou voltar um pouco no bloco anterior, a doutora fez uma comparação em relação a esse próprio tributo e comparando em outros portos, nós podemos dizer que a competitividade do Porto de Santos hoje está relacionada diretamente ao Porto de Paranaguá ou a todos os outros portos do Brasil, Hélio? Por que eu faço esse questionamento? Porque quando a gente equipara esse tributo considerando os outros portos e não exclusivamente o porto pelo qual o Santos compete diretamente, talvez a gente possa perder carga para este outro porto. Paranaguá é o nosso concorrente direto? É um deles, professor? Mas existe uma propaganda que eu vejo muito pouca discussão com relação a isso. O Porto do Açu, lá no norte do estado do Rio de Janeiro, ele alega que está tirando carga de Santos. A propaganda dele é essa aí, que ele é o hub port da região sul-sudeste. Ele já está roubando carga lá do Itajaí. Então, nós temos competidores novos agora. É óbvio que o dono do navio percebeu que o menor caminho entre o Brasil e a Europa são os portos do Nordeste. Se os portos do Nordeste tivessem também feito a lição de casa, alguns já estão fazendo, seguramente eles já tinham roubado. A soja já podia ter saído daqui, indo pelo Mato Grosso e subindo, se todos os ramais ferroviários, se toda a estrutura... A malha ferroviária e a malha rodoviária também estivessem prontas. Estivessem prontas. E hoje nós contamos com esse fator da obsolescência dos nossos planejamentos e das nossas obras que não aconteceram, que favorece o Porto de Santos. Não é um cenário que nos deixa confortável, não. Parece que não é uma relação de potencializar efetivamente o comércio do modo geral, mas uma potencialização exclusiva relacionada a poder e não liderança. Doutora, vou me utilizar da liberdade que eu tenho, se assim eu posso dizer, e fazer um questionamento que é um questionamento que muitas pessoas me fazem. Nós temos 3 atores nessa relação da entrada da cidade de Santos. Nós temos aí o município, nós temos o estado e nós temos a federação. A gente percebe que o município já fez a lição de casa. Nós percebemos também que o estado se esforçou bastante e fez, de alguma maneira, a lição de casa. Se está correto, se não está correto, é um outro ponto, mas fez a sua lição de casa. E a federação, por si só, não se movimenta. A gente percebe isto também como uma grande realidade. Existe algum mecanismo que possivelmente a prefeitura pudesse utilizar para que, de alguma maneira, juridicamente, forçasse a federação a fazer a parte dela, ou isto é uma grande utopia? Olha, eu desconheço um mecanismo para que a gente possa determinar ou conseguir que a União fizesse isso por conta própria. Isso faz parte mesmo da política de administração, da gestão da atividade portuária. O município de Santos foi buscar um empréstimo, né, junto ao governo federal, junto à Caixa, conseguiu esse empréstimo que está subsidiando todas essas obras da entrada da cidade. São 5 etapas, nós já fizemos 2, estamos finalizando a segunda, estamos licitando a terceira e ela terá um benefício muito grande para o Porto, sim. Essas obras, quando finalizadas, nunca feitas aqui, né, na nossa região, obras do porte dessas daí, pagas integralmente com o dinheiro do município, que vai ter que cumprir e resgatar todos esses empréstimos que fez. Agora, o Estado está fazendo lá a parte dele por meio da Ecovias, né? E espera-se que a União
venha a fazer a parte dela. Se isso vai ter impacto na atividade, nos contratos de arrendamento, a gente só vai saber no futuro, mas eles precisam dar o primeiro passo lá. Eu fiz questão de fazer esse questionamento, professor, porque a gente tem que tirar a responsabilidade da conta da prefeitura, nesse caso especificamente da entrada da cidade, porque a prefeitura já fez aquilo que era possível e aí, honestamente falando, o que falta agora é o papel da federação. Os nossos deputados podem ajudar com isto para que a gente possa forçar a federação a fazer os investimentos que é necessário para a nova entrada do Porto de Santos, professor? Nós temos 3 deputados que podem fazer muito bem isso. Um deles não está muito preocupado com a atividade portuária, eu não faço essa abordagem política, mas essa é a realidade. Isso nos preocupa muito. Eu queria dizer que a prefeitura tem feito até uma coisa inovadora. Pouca gente sabe que foi autorizado uma subvenção anual para treinamento dos trabalhadores portuários da Fundação Senep. Todos sabem que a Fundação Senep é instituída pelo CAP. Centro Nacional de Especialização Portuária. Centro de Excelência Portuária do Porto de Santos. Ela é instituída pela Autoridade Portuária, pela CODESP, pelo Conselho de Autoridade Portuária, o CAP, e pela Prefeitura Municipal de Santos. Os 3 fazendo a lição de casa lá, de maneira dinâmica, de maneira coesa, de maneira coordenada. E a prova de que quando essa química ela é colocada à prova, ela funciona. Infelizmente, nós temos muito que chorar, sim, com relação à contraprestação, já que estamos falando de tributos, do governo federal com relação à nossa cidade. A Prefeitura de Santos e o governo do estado devem terminar a obra da entrada da cidade e ainda a gente vai esperar a continuação. Parece aquela casa do puxadinho, sabe? Você terminou a sala e o banheiro, mas não fez os quartos, ou fez o quarto e não fez o banheiro. É assim que a coisa acontece. E a gente não pode mais esperar. A gente não é pouco que a gente manda para o governo federal de impostos, e nós queremos e devemos merecer o respeito e a contraprestação naquele que o próprio governo alega ser o principal porto da América Latina. Isso é bastante complexo, é um tema que a gente sempre traz à tona aqui no nosso programa e, inevitavelmente, a gente precisa repensar o modelo político que nós temos no nosso país. Está mais do que claro que este modelo que hoje nós temos não é um modelo que potencializa não só a economia, mas principalmente o segmento portuário. Porto e Negócio está chegando ao nosso final. Eu já gostaria de agradecer a doutora Renata, procuradora do nosso município, por fazer parte do Porto e Negócios e levar informações de tamanha relevância, principalmente para você, nosso telespectador. Doutora, obrigado por ter estado aqui conosco e ter trazido aí essas informações. Eu que agradeço a oportunidade, porque a Procuradoria-Geral ela tem uma atuação muito importante no município, mas pouca gente sabe qual é mesmo o papel da Procuradoria. E nesse assunto de grande relevância para a nossa cidade, eu acho que é importante trazer os esclarecimentos que a gente teve a oportunidade de trazer hoje aqui. Indiscutivelmente. Eu posso confessar, doutora, que eu fiquei bastante contente quando você, se assim eu posso chamar, aceitou o nosso convite para estar aqui conosco no Porto e Negócios. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Professor, sempre um prazer ter o senhor aqui conosco, assuntando e debatendo esse tema tão fascinante e que nos picou, se assim eu posso dizer, há mais de 20 anos, na verdade, professor. É verdade. E olha, que prazer estar aqui na Universidade de Santa Cecília, universidade em que eu tenho a honra de ser professor da área portuária e participar desse programa que é uma referência regional e, quem sabe, no futuro próximo, hoje nós temos aí os streams e tudo mais, uma referência nacional. É uma honra muito grande estar com a doutora Renata numa terra em que as procuradoras estão sendo mais eficientes do que os homens do executivo. Ou seja, as procuradoras, temos aí a nossa procuradora-geral, e elas têm sido aquele alicerce, aquela referência, coerentes, justas, em pessoas que nós nos ancoramos para que a gente obtenha as respostas e para que o Estado seja um Estado mais justo e democrático. Indiscutivelmente. Felizmente, a gente chegou ao final do nosso programa e eu guardo vocês na próxima semana. E lembre-se, nunca corra mais do que o seu anjo da guarda pode voar. Porto Negócio fica por aqui, um forte abraço e até semana que vem.
Porto e Negócios. Apoio. BTP Brasil Terminal Portuário, Society Corretora de Seguros, Grupo G-Log e Mareste Telecomunicações.